tarde. Declaro aberta a terceira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Estou muito feliz de presidir essa audiência, principalmente porque hoje a gente tem a apresentação da Câmara também com o Plínio, que é muito didático e ensina bastante para a gente também sobre o orçamento. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o orçamento público da nossa cidade. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Finanças e Orçamento, Plínio dos Santos Júnior. Pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté, IPMT, a diretora-geral, Nathalie Colosimo. Pela Universidade de Taubaté e pela FUNAC, o controlador interno da Unital, professor mestre Francisco de Assis Coelho. Pela Fundação Universitária de Taubaté, FUST, o diretor-presidente da Fundação, professor mestre Ivair Alves dos Santos. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, FAPET, o diretor-presidente, professor doutor Eduardo Denori Enari, e pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, FUNCABS, a diretora-presidente, professora mestra Maria Ângela Petrini, que está adentrando a nosso plenário. Esta audiência conta com a participação dos vereadores desta casa e dos representantes da secretaria, neste caso, das fundações. Você, munícipe, que acompanha essa audiência aqui conosco na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas e considerações sobre as diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores, se tivermos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar ao vivo. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e sua mensagem diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9525. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada órgão apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização desta audiência. Dando início, então, aos debates, gostaríamos de convidar o representante da Câmara Municipal de Taubaté, Plínio dos Santos Júnior. Gostaria de aproveitar e registrar a presença do assessor parlamentar do vereador Serginho, Bruno Santos. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, presidente, à mesa e a todos. A apresentação da LDO para o ano de 2023. O orçamento estimado para o ano de 2023 sofrerá uma modificação em relação ao cenário utilizado para a confecção do PPA. Haja vista que, naquele momento, a pandemia que já vinha assolando o planeta estava mais controlada, podendo assim se vislumbrar uma abertura econômica com mais pujança. Porém, o ano de 2022 começou praticamente com a invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia, desequilibrando a economia novamente e de forma mundial, pois rompe-se a cadeia de abastecimento globalizado, fazendo com que essa guerra, apesar de pontual, tenha seus reflexos por praticamente todos os países de todos os continentes. Assim, nesse contexto,
temos que ver um cenário inflacionário maior e uma estagnação produtiva influenciando sobremaneira as peças orçamentárias. Nessa primeira imagem, a gente tentou, como disse a nossa presidente aqui hoje, ser um pouquinho mostrando para as pessoas que não têm tanto conhecimento da LDO, ou seja, as pessoas, o povo e tal, o que é a LDO? Para que ela serve? Qual é o contexto dela? Qual é o período que ela é utilizada? E daí a gente tentou, nessa primeira parte aqui da apresentação, fazer essa pequena amostragem, né, do que é a LDO. Nessa segunda parte, a gente mostra qual é o ciclo do processo orçamentário. Ou seja, você tem uma PPA, que significa o que se pretende fazer. Logo em seguida, uma LDO dizendo do que fazer. É uma diretriz do que fazer. A LOA, por conseguinte, o que será feito. E o cronograma financeiro, ou seja, você tem uma cidade, essa cidade vai ter receita, essa receita pode ser conforme estimado, ou às vezes abaixo, ou às vezes acima do estimado. Daí, dessa forma, ela vai cumprir todas as vontades, vamos dizer que a LDO, a LOA e o PPA, eles fizeram, né? E supostamente até o final do mandato do prefeito ou do governador, que seriam 4 anos, esse ciclo se renovaria até ser finalizado. No caso da Câmara, para o ano de 2023, nós temos que olhar na estimativa de receita da Prefeitura, que está no valor de 1.467 milhões, e uma receita corrente líquida no valor de 1.345 milhões. Pela Constituição, segundo o artigo 29A, ele meio que mostra como os entes farão para utilização dessa receita. No caso da Câmara, ela tem a receita da Prefeitura só poderá ser receitas tributárias. O valor que você pode utilizar seriam os valores dependendo da quantidade da população da cidade, e você teria algumas limitações com relação à folha de pagamento. No caso de Taubaté, a população estimada para o ano de 2021 está mais ou menos colocada em 320 mil habitantes. Ou seja, 320 mil habitantes, nós estamos acima dos 300.001 habitantes, ou seja, nós estamos na faixa dos 5% da receita que a Prefeitura receberia como tributária, que a gente pode receber como repasse. Esse valor da Prefeitura para o ano de 2022, na estimativa, ele está chegando num valor de 921 milhões, e esse valor de 921 milhões, ele é formado por todas as receitas tributárias do município, ou seja, IPTU, Imposto de Renda, todos os impostos e taxas que o município recebe. Essa outra informação, o que nós tentamos mostrar? Que do valor de 900 milhões que a Prefeitura recebe, uma parte dele, que seria 11,52%, que seria o fundo de participação dos municípios, e o restante de 815, que daria 88%, são impostos oriundos da própria cidade, ou seja, a cidade tem uma força econômica que ela não depende do fundo de participação
para praticamente sobreviver. É o que não acontece com as pequenas cidades do estado, ou seja, nós somos uma cidade que tem capacidade de quase andar com as próprias pernas, né? Daí, nesse valor de 921 milhões, a Câmara poderia pegar até 5% dessa receita. 5% por causa da população, que tem 320 mil habitantes. E essa receita, no final, daria 46 milhões. Só que a Câmara não pegará 46 milhões. Pela estimativa, a receita para o ano de 2023 para a LOA seria 41 milhões, dividido em despesa com pessoal 30 milhões, despesa corrente 9 milhões e total de investimento 1.600.000. Nesse outro gráfico, a gente desmembrou o que é despesa pessoal com encargos, que é para mostrar que o valor da despesa com pessoal ele está dentro da parte constitucional, ou seja, ele está menor que 70%, ele está no valor de 59%, no percentual de 59%. Daí, para calcular essa folha de pagamento, a gente colocou explicativamente esses valores. O 12º pedido foi 41 milhões. Desses 41 milhões, 70%, ou seja, 29 milhões, poderia ser usado para pagamento de pessoal. Só que a folha de pagamento orçada está em 24 milhões, ou seja, a Câmara tem uma proposta de gastos de 59% do total da receita recebida. E o 12º mínimo, ou seja, o valor que a Prefeitura poderia receber de receita até 703 milhões, ainda assim a gente estaria dentro dos 70%, que daria os 35 milhões de receita para a Câmara e o nosso valor de 24 milhões. Dessa forma que eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada, Plínio. Mais uma vez, muito didático, parabéns. E eu gostaria de chamar agora, para discorrer sobre a proposta da LDO, do IPMT, Nataline Colosimo. Boa tarde, pessoal, a todos aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar, então, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação às nossas receitas estimadas, nós temos um total de receitas correntes de 194.774.000. Desse total, 156.288.000 foi estimado como sendo receita de contribuições previdenciárias, contemplando a contribuição patronal, que é a alíquota atual de 22%, no total de 92.011.000. A contribuição do servidor, que é a alíquota de 14% vigente, 58.580.000, e o parcelamento de débitos da universidade, no total de 5.697.000. Nós temos em seguida a estimativa da receita patrimonial em 14 milhões de reais, outras receitas 24.486.000, que engloba a receita de compensação previdenciária, recurso que o INSS paga para os cofres do IPMT, e os aportes para amortização do déficit atuarial previstos na Lei Complementar 447 de 2019, que para o ano de 2023 tem a previsão na lei de 24.089.000 reais. Em seguida, nós temos o superávit financeiro. Mais uma vez, destacando, a gente teve que lançar mão de recurso arrecadado no exercício anterior para equilibrar o orçamento. Em seguida, eu vou mostrar o valor das receitas, das despesas, que vai complementar a minha fala.
Então, aqui, recurso arrecadado no exercício anterior, R$40.213.000, totalizando R$234.987.000. Com relação às despesas fixadas para o exercício de 2023, então nós temos aqui as despesas correntes fixadas em R$234.823.000. Desse total, R$194.939.000 vai ser destinado ao pagamento dos aposentados, R$34.651.000 destinado ao pagamento dos pensionistas, R$4.835.000 destinado ao custeio administrativo do IPMT, então todo o dinheiro necessário para que o IPMT funcione. Então, folha de pagamento de quem lá trabalha, água, luz, telefone, contratos. Então, todo o dinheiro para o IPMT funcionar. O pagamento de compensação previdenciária é o recurso que nós pagamos para o INSS de Comprev, R$360.000. Custeio de investimentos, R$16.000. Adiantamento de despesa, R$22.000. De despesa de capital, a gente fixou o valor de R$164.000. Ele também entra, né, na rubrica de custeio administrativo, que é o valor para possíveis compras de móveis, cadeira, computador, entre outros equipamentos para o IPMT. Tá? Então, aqui só complementando, então nós temos uma despesa total fixada em R$234.987.000. Então, como nós temos uma receita de R$194.774.000, então a receita é menor. Com isso, a gente equilibra o orçamento com o recurso arrecadado do exercício anterior. Da onde vai sair esse recurso? Dos investimentos. Então, a cada ano, né, quem está acompanhando as audiências, quem acompanha, né, o site, tem lá o patrimônio está caindo, né? Desde 2019, esse patrimônio só cai ao longo do tempo, por conta da descapitalização que nós temos todo mês. Tá ok? Então, esses são os dados da proposta da LDO para 2023 do IPMT. E qualquer dúvida, então, eu vou estar ali à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Nataline. Também sempre muito didática. Gostaria agora de convidar o representante da Unital e da FUNAC, professor Assis, para discorrer sobre a LDO para o exercício de 2023. Boa tarde, vereadora Elisa, presidindo os trabalhos, senhores representantes das instituições públicas do município, senhores e senhoras aqui presentes, munícipes, telespectadores, meu boa tarde. Vamos falar sobre a proposta da Lei de Diretriz Orçamentária da Universidade de Taubaté para o exercício de 2023. Em nome da professora doutora Márcia Regina de Oliveira, nossa pró-reitora de Economia e Finanças. Então, aqui só a título de conceito, tá? Como deve ser elaborado, como deve ser tratada a proposta para as receitas, né? A receita é prevista com base nos 3 últimos exercícios e também considerando o planejamento, o que deve ser realizado. Tá? Então, ela é estimada e sua arrecadação pode ser acima do que for estimada, ou seja, quanto mais, melhor. Já a despesa, ela é fixada, tá? Em função da estimativa da receita, nós podemos fixar as despesas, no máximo até o valor previsto arrecadado. E na sua execução também pode ser executada a despesa até o limite que foi arrecadado. Então, se arrecadar além do previsto, nós só podemos gastar o que foi fixado. Então, a receita podemos superar e a despesa não, até o limite fixado só. Qualquer alteração, caso exista arrecadação acima, nós temos que propor lei, alteração da lei para
poder gastar. Aqui a estrutura da Universidade de Taubaté é equivalente à estrutura da Prefeitura, só que nós chamamos lá de unidade orçamentária. É a reitoria e as pró-reitorias, que equivale às secretarias do município. Então, a proposta para o exercício, a LDO para o exercício 2023, nós temos aqui estimado a receita total, comparativo com o exercício em curso, 2022. Então, a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022, está prevista em 175 milhões e 10 mil. Estamos propondo para 2023, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 197 milhões 341 mil, o que representa um aumento de 12,76 pontos em relação à LDO, deste ano de 2023 para a LOA deste ano. Então, a relação aqui é de 22 milhões 330 mil a mais do que está sendo executado este ano. As despesas previstas na LOA para 2022, 166 milhões 319 mil. Para 2023, nós estamos propondo na LDO 186 milhões e 67 mil. O que equivale a um aumento de 11,87 pontos percentuais, ou 19 milhões 748 mil. Essa diferença que nós estamos vendo aqui do aumento da receita para o aumento da despesa, 2 milhões 582 mil, ela é destinada às fundações. Aqui nós já podemos observar a Fundação Universitária, 1 milhão e 300 para o ano em curso. A proposta para o exercício seguinte, 2023, é a mesma, 1 milhão e 300. Já a Fundação, que cuida dos benefícios dos funcionários, nós temos em execução esse exercício 7 milhões 191 mil. Para o exercício 2023, nós estamos propondo 9 milhões 823 mil, o que representa um aumento de 36,6% ou 2 bilhões 632. Já a FAPET é mantido, a FUNAC é reduzido em 50 mil reais. Então, o aumento aqui com a Fundação dos Funcionários, com a redução da FUNAC em 50 mil, é exatamente aquele 2 milhões 582 mil. Então, totalizando as despesas mais as transferências das fundações, LOA 2022, 175 milhões e 10 mil. Já a proposta da LDO para 2023, 197 milhões 341 mil. E é exatamente a diferença entre a receita e a despesa. Eles empatam aqui, 22 milhões 330 aqui, nas despesas de transferência, e exatamente a diferença lá das receitas, ou 12,76%. Aqui nós temos aberto as receitas, atividade principal da universidade, receita de serviços, anuidade, curso à distância, pós-graduação, extensão, enfim. Aqui a nossa arrecadação com alunos. Aqui nós temos várias colunas, 2019, 2020, 2021. A LOA em execução deste exercício e a proposta para o exercício seguinte, 2023. Esses valores aqui, como os senhores estão observando, eles são reais. Isso é o que foi executado, Então, isso aqui não é previsão, não é estimativa, não é fixação. Ele é o real que aconteceu de fato, Então, veja, anuidade de alunos 2019, 127 milhões 511 mil. Já 2020, caiu para 116.394. Foi aquele momento crítico da pandemia. Mas em 2021 já tivemos um acréscimo aqui para 119 milhões 201 mil. O exercício em curso nós temos aqui estimado em 116 milhões 879 mil. Considerando a média desses 3 exercícios, considerando o que a gente deve arrecadar com alguns cursos propostos aqui em sede e também com o campus fora de sede. Então, com essa média, mais o que nós temos estimado
Para aumento, nós estamos propondo 137.698.000. Então, aqui, com o campo fora de sede, nós já temos estimado aqui em torno de 12 a 14 milhões que deverá ser arrecadado lá em Caraguatatuba. O curso à distância, nós não temos o histórico completo aqui, porque ele era executado pela empresa de serviço. Então, 2019 aqui não tinha nada, mas 2020, no final de 2020, meado de 2020, já houve a mudança do modus operandi do curso à distância, saindo da empresa e vindo para a universidade. Então, nós começamos aqui com 1.459.000. 2021 já arrecadamos 4.158.000. Para o exercício em curso, 5.500.000. Estamos repetindo o mesmo valor, estamos estimando o mesmo valor para o exercício seguinte. Já os cursos de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, também era executado pela empresa, tá? Aqui 2019, que ele começou a ser transferido para a universidade. 2020 nós já temos a execução aqui, uma arrecadação de 3.648.000. E 2021 já arrecadamos 6.685.000. O exercício em curso foi estimado 5.500.000. Estamos propondo para 2023 8 milhões. E assim, seguindo essa metodologia, nós temos aqui curso de extensão, serviço de inscrição, vestibular, expedição de diplomas, certificados, atestados, as clínicas, laboratórios. Nós estamos aqui no primeiro exercício, porque ele sempre foi executado pela empresa. Agora, nós estamos também começando a prestar serviço laboratório, utilizando alunos em laboratórios de solo, laboratórios apícolas, temos alguns laboratórios. Então, esse serviço também, é claro, aproveitando a aprendizagem do aluno, a gente deve também atender a comunidade. E, é claro, sobre uma remuneração, pelo menos, do custo, né? Então, nós temos aqui uma previsão, uma estimativa um pouco pequena, mas é a aprendizagem do aluno. Aqui as receitas patrimoniais. A primeira aqui nós podemos resumir em aluguéis, né? Concessão e permissões. 2019, 2.336.000. 2020, 2.443. 2021, 3.043.000. 2022, nós temos estimado em 2.800.000, considerando o nosso histórico aqui, como os senhores podem observar, nós estamos propondo 4.100.000. Aqui as receitas de aplicações financeiras, 2019, 1.239.000, 2020, pandemia, né, teve até rendimento negativo, ou seja, o inverso, né, R$500.000, mas 2021 já recuperamos. E na segunda-feira, nós tivemos aqui prestando conta do primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre já realizamos 1.745.000. Então, embora aqui esteja previsto 900.000, né, considerando pandemia, etc., que quando foi feito a estimativa 2022, hoje, considerando o histórico, né, até, como eu falei, o primeiro quadrimestre deste exercício, nós estamos propondo 3.800.000. Então, aqui nós temos o histórico real, né? Aqui nós temos o ano em execução e aqui que nós estamos propondo para 2023, de acordo com a metodologia como foi apresentado. Aqui as transferências correntes, né? Que são os convênios com o governo estadual, federal, municipal e até setor público, setor privado. Nós temos históricos aqui, 2019 a 2021. Em transferência do município, nós temos valores aqui, 48.256.000, 39.751.000 e aqui zero, né? E ano em curso 100.000. Para 2023, estamos propondo 2.004.000. Por que esse número aqui elevado e aqui nada e aqui quase nada? Porque o convênio que hoje é executado pela Fundação dos Servidores, Caixa dos Servidores, era executado pela universidade em conjunto com a FUST. Então, por isso que está aqui e hoje, 2021 não teve nada e hoje tem esse valor pequeno porque isso já foi transferido para a Fundação. Então, totalizando aqui,
nós temos o realizado, nós temos aqui 1.704.000 proposto para este exercício e 2.004.000 para o exercício seguinte, ou seja, 2023. Aqui outras receitas correntes, para a gente entender o que é outras receitas correntes, nós temos aqui aberto, né? Como os senhores podem observar, aqui em relevância nós temos a dívida ativa, né? Veja aqui a arrecadação 2019 de dívida ativa, 14.680.000, tá? E temos aqui multijuro mais 1.069.000. Então, estamos falando aqui de recebimento de dívida ativa 2019 de 15.700.000. Já 2020, 17.231.000 e 2021, 16.648.000 mais 1.115.000. Então, se nós somarmos esses 3 anos de dívida ativa, já dá para ter uma noção dos 3 últimos exercícios, quanto que a universidade recebeu de inadimplência. Para 2022, nós temos aqui proposto 16.740.000, mais juros de 1.260.000, e para 2023, nós estamos propondo 1.400.000 de juros, mais 17 milhões de dívida ativa. Então, observa aqui, seria basicamente, para 2023, nós estamos propondo em receber aqui 18.900.000 de dívida ativa. Então, totalizando aqui o real, tá? E o previsto para o exercício de 2022, 19.651.000, e para 2023, 21.592.000. Tá? Encerra aqui a receita. Olha que nós temos as receitas, né, arrecadadas, tá? Isso aqui foi realizado nos 3 últimos exercícios. Isso aqui é o que está estimado para o exercício em curso, e aqui que nós estamos propondo no caso de receita, outras receitas correntes. Aqui as receitas de capital, que são bens, tá? Duráveis. Então, nós temos aqui, para 2021, realizado 8.601.000, que todos sabemos que foi a venda do prédio lá de Ubatuba. Para 2022, nós temos proposto 20.600.000, e para 2023, 12 milhões. O que vai reduzindo aqui? Esse 20 milhões, se a gente conseguir vender os prédios, é claro que nessa conta aqui estão os 3 prédios. Então, por questões de precaução, se a gente não conseguir realizar aqui, a gente tem mais uma parte aqui, né? Deus ajude que a gente consiga fazer, que são os nossos investimentos, e o que a gente pretende, né, é mudar totalmente a universidade, né, com prédios, etc. Então, aqui o total das receitas realizada em realização e o proposto, como já foi apresentado no slide anterior. Aqui as despesas só totalizando aqui, olha, por pró-reitorias, né? Por unidade, aqui a reitoria, tem um aumento. Aqui a pró-reitoria de administração, só destacando que é a que toma conta, que é responsável, né, pela estrutura da universidade. Então, nós temos aqui, olha, bens duráveis, tá? 16.613 para 2023. Nós temos aqui materiais, né? Nós temos aqui também um aumento substancial aqui. Então, só para destacar essas questões. Na questão de material, que é o dia a dia, né? E na questão de investimento, esse acréscimo de previsão de gasto. Finanças, extensão, aqui a graduação, lá, nós temos aqui, olha, fornecedores de materiais, um aumento, lá, de 2 milhões de reais, bens duráveis, no caso investimento, nós temos mais 5.200.000 aqui, e também aqui nós temos gasto com o pessoal aqui, praticamente mais quase 3 milhões. Pró-reitoria de pesquisa pós-graduação praticamente mantido. A pró-reitoria estudantil, que cuida
da bolsa de estudo, que cuida dos alunos. Então, nós temos um pequeno aumento aqui, pode observar nas bolsas, né? No total, ele é exatamente igual, mas na distribuição nós temos um pequeno aumento na bolsa de estudo. Aqui o resumo por unidade orçamentária. Tá? Aqui, olha, investimento para 2022, 13.412.000. Para 2023, nós estamos propondo 23.346.000. Então, veja um aumento aqui de 10 milhões nos investimentos. E seria esses os números propostos para a universidade para 2023. Tá, a gente colocou o tempo com a FUNAC junto, mas quase que acabou tudo. Então, vou dar mais uns minutinhos para a FUNAC, tá bom, professor? Obrigada. 20 minutos eu consigo falar a FUNAC. Bom, a Fundação de Artes, né, Cultura da Universidade de Taubaté, que é presidida pelo professor Isnar e o professor Paulo Sodré, nosso diretor financeiro. Então, nós temos a proposta para 2023 de arrecadação, né, de receita, R$15.000, sendo 3.000 de receita patrimonial e receita de serviço 12.000. Basicamente, esse serviço aqui seria convênios. Então, receita estimada em R$15.000. Já as despesas fixadas em R$65.000. Pessoal, encargos, zero. Por quê? Porque ela não tem funcionários e não pretende contratar. Ela trabalha com mão de obra terceirizada, trabalha com alunos, tá? Com bolsas, então não temos pessoal. Outras despesas correntes, 55.000 e investimentos, R$6.000. Com a reserva de contingência de R$4.000, nós temos fixados R$65.000 de despesa, tá? Então aqui nós temos um resumo, receita total 15, receita primária, que é a receita total menos a receita patrimonial, né, que é R$3.000, então lá 12. A despesa total R$65.000, igual à primária. Resultado primário 53.000, que é o 3.000 de receita patrimonial, mais de R$50.000 que está previsto lá na universidade, como eu apresentei. Aqui, resultado nominal, dívida consolidada, né? Dívida pública, não tem. A FUNAC não tem qualquer dívida. E tem o tempo disponível, né? Muito obrigada, professor. Gostaria de registrar a presença da assessora parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante, Carolina Dáttula. Gostaria também de registrar a presença dos vereadores Alberto Barreto, Marcelo Macedo, nosso presidente, vereador Paulo Miranda, vereador Richardson também esteve aqui, e vereador Moisés Pirulito. Agora eu gostaria de chamar para o representante da FUNCABES, professora mestra Ângela, para discorrer sobre a proposta de LDO para o exercício de 2023. Boa tarde a todos, a presidência, a mesa, a todos os presentes e telespectadores. Não costumo chegar atrasada, viu? Mas essa semana realmente eu acabei perdendo os meus horários. Então vamos lá. Hoje nós vamos apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O nosso objetivo, acho que todos aqui sabem, mas tem alguns presentes ali. O objetivo da FUNCABES é essa assistência beneficente, prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades financeiras. E hoje nós estamos aí administrando, então, a educação infantil e fundamental integral, com convênio diretamente com a administração pública, que é a Prefeitura Municipal. Então, a nossa receita patrimonial,
né? Ela está aí estimada em 360 mil. Receitas de serviço também com um convênio, 97.191.800. O total, então, 97.551.800. Transferência voluntária, como já foi demonstrado na Unital, nós tivemos aí um aumento de 36,6%, passando então para 9.823.614. Então, o nosso total de fontes de receita, 107.375.414. Natureza das despesas, nós temos o pessoal e encargos sociais, que tanto é a sede quanto o convênio, de 71.888. Outras despesas correntes, sede e também o convênio, 35.024. Sentença judicial, 347, totalizando então 107.260.414. A despesa de capital e investimento, 15 mil. Reserva de contingência, 100, e o total, 107.375.414. Aqui, só para a gente especificar os nossos benefícios, o auxílio saúde, nós temos assistência funeral, seguro de vida, auxílio alimentação, que agora nós vamos passar a colocar como benefício alimentação, porque a Unital já foi aprovada a lei, né, do auxílio alimentação na folha de origem. Então nós resolvemos mudar um pouquinho o nome, que é para não confundir, porque esse benefício alimentação é em relação à faixa salarial, então é para quem precisa mais, e o outro auxílio alimentação está sendo para todos os funcionários. Então nós fizemos uma pequena mudança de nomenclatura para que a gente não confundisse, né, principalmente as pessoas. O auxílio, né, do Vale Transporte, a aposentadoria complementar que nós ainda temos, que a Nathalie também sempre apresenta aí no IPMT. O auxílio educação, como nós falamos, auxílio educação são creches privadas que a Unital faz um subsídio para alguns filhos de funcionários, tá? Então, são 96 mil que a gente gasta ao ano, que nós pretendemos, né? Estamos colocando isso para o nosso orçamento. A educação infantil, 47.589. O ensino fundamental integral, 40.516. Cumprimento de sentença, 347. E reserva de contingência, então, 100 mil. Perfazendo, né, aquilo que a gente tinha já colocado, de 107.375.414. O convênio da educação infantil. Na folha de pagamento, né, a previsão é de 30.245, encargos patronais 9.073, serviços de terceiros e pessoas jurídicas 1.582, material de consumo, que são os insumos propriamente dito que as escolas utilizam para o integral, 6.687, totalizando 47.589.400. Do fundamental, né, o integral do fundamental, folha de pagamento 24.804, encargos patronais 7.040.441, serviços de terceiros e pessoas jurídicas 1.582 e material de consumo também, os insumos 6.687, totalizando então para o fundamental 40.516.200. Então, aqui, só para a gente totalizar tudo, receita, então, 97.551, as despesas correntes e despesas de capital, as correntes 107.260, despesas de capital 15 mil, reserva de contingência 100 mil, transferência voluntária da Unital 9.823.614, e aí a gente tem o total da receita primária, 97.521, despesas primárias, né, 107.375, e a diferença delas dá exatamente o resultado primário, que é a transferência voluntária da universidade. Obrigada. Alguma dúvida? Estou à disposição. Muito obrigada, professora Ângela. Agora a gente convida o professor Ivair, representante da FUST, para fazer a sua apresentação.
Boa tarde, vereadora, presidente da mesa. Prazer estar aqui. Componentes da mesa, nobres vereadores aqui e todos os presentes. Estou aqui hoje para apresentar a proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 da FUST. Quais são os objetivos da FUST? Proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento de necessidades educacionais, tanto de saúde, assistenciais e sociais. Vamos fazer agora o detalhamento das receitas correntes e de capital. As receitas correntes, da LDO nossa de 2023. Receitas correntes, 72 mil. Receitas patrimonial, 72 mil. As transferências intra-orçamentária, 1.300.000. A transferência voluntária da universidade, 1.300.000, totalizando uma receita orçada de 1.372.000. Agora nós vamos discriminar esta receita. A despesa corrente, 1.364.000. Pessoal e encargos sociais, 290.000. Aplicações diretas, 290.000. Vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, 226.236. Obrigações patronais, 63.763. Nossas outras despesas correntes, 1.074.000. Material, onde estão discriminados em material de consumo, 1.495, concessionárias, 7.760, outros serviços de terceiros para pessoa física, 1.500, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, 86.245. Sentenças judiciais, 977.000. Nossas despesas de capital, 5.000. Totalizando, investimentos, obras, instalações, equipamentos e material permanente, de 5.000. Nossa reserva de contingência, R$3.000. Total das despesas, 1.372.000. Programas governamentais, a gestão administrativa financeira, dar suporte administrativo, logístico e financeiro para atendimento às necessidades educacionais, comunidade, atendidas pelo convênio da Unital. E aqui eu encerro a apresentação da FUST. Estou disponível para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agora gostaria de convidar o professor Eduardo para fazer as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 da FAPET. Boa tarde, vereadora Elisa, que preside a sessão, em nome do qual cumprimento a todos os representantes aqui na mesa, vereadores aqui presentes, assessores, pessoas que estão acompanhando da tribuna, do público e também da TV Câmara. Então, como foi dito, o objetivo é apresentar então a lei orçamentária, diretrizes orçamentárias da FAPET para o ano de 2023. Em linhas gerais, previsão de receita, receita estimada de R$ 9.780.724, receita patrimonial de R$ 13.989 e receita de serviços R$ 9.766.735, totalizando R$ 9.780.724.
conforme foi falado pelo professor Assis, existe uma previsão de transferência voluntária da universidade para a FAPET de R$100 mil. Então está colocado aqui nas fontes de receita. Em relação às despesas, então a despesa corrente é total de R$ 9.692.880. Pessoal em encargos, previsão, né, fixada aqui, R$ 1.186.700. E outras despesas correntes da ordem de R$ 8.506.180. Despesas de capital, R$ 162.044, são investimentos. E reserva de contingência de R$ 25 mil. Então, nas despesas, totalizando R$ 9.880.724. Então, aqui está, em linhas gerais, então, né, a receita total prevista de R$ 9.780.724, receita primária R$ 9.766.735, e a despesa total de R$ 9.880.724, e o resultado primário, que é de R$ 113.989 negativo, ele inclui os 13.989 previstos em receita patrimonial, que é rendimento de aplicações financeiras, mais os R$ 100 mil de repasse previsto pela Universidade de Taubaté, de transferência voluntária. Em relação aos programas, para que se tenha uma ideia de onde esse recurso será, essas despesas serão realizadas, né? Então, programa 101, atividades tecnológicas, científicas e administrativas, são as atividades próprias da Fundação, para que mantenha-se funcionando, e pequenas prestações de serviço que a Fundação faz. Então, suporte administrativo, 103.640, aquisição de equipamentos de 37.676, desenvolvimento científico, tecnológico e difusão do conhecimento, R$ 84.200. Nesse desenvolvimento e difusão de conhecimento também inclui o apoio que a Fundação dá para os eventos de divulgação científica da Universidade de Taubaté, né? O mais importante deles é o CICTED, que é o Congresso Internacional de Tecnologia, Ciência, promovido anualmente no segundo semestre. Em relação ao programa 102, são parcerias ou convênios com cooperação com instituições privadas. A previsão de R$ 1.036.425 e aquisição de equipamentos de R$ 103.640. A Fundação, por vezes, a universidade faz prestação de serviços tecnológicos, utilizando seus pesquisadores, professores e laboratórios, e a Fundação é que faz a administração financeira desses recursos. Então, esse é o programa 102, no caso de parcerias com instituições privadas. Programa 103, parceria com convênio com uma instituição pública, desenvolvimento tecnológico e engenharia, R$ 202.102, e aquisição de equipamentos da ordem de R$ 20.728. Então, esse aqui é prevendo convênios que possam acontecer com instituições públicas. Parcerias com convênio com a Universidade de Taubaté, que está em vigência neste ano, e a gente prevê a continuidade no ano que vem. Então, no caso, são duas áreas de atuação. A primeira, pós-graduação, mestrado, doutorado e residência médica, previsão de R$ 5.958.640. E ensino à distância, que é a operacionalização do ensino à distância, né, que é de R$ 1.311.200. Depois aqui tem os convênios com a Prefeitura de Taubaté, no caso, o Hub de Inovação Tecnológica Taubaté, que é o HIT, previsão de R$ 333.727, e a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, previsão de R$ 652.946. Esses convênios estão em andamento neste ano, e a gente pretende dar continuidade no ano que vem, já está com tratativa, inclusive, de renovação do convênio. Reserva de contingência de R$ 25.800, e esses, então, são, em linhas gerais, as receitas e despesas previstas na LDO para o ano de 2023. Também estou à disposição para tirar dúvidas depois. Muito obrigada, professor Eduardo. Eu gostaria também de registrar a presença da assessora parlamentar da vereadora Vivi da Rádio, Karina, seja bem-vinda. Gostaria também de lembrar, quem ainda quer se inscrever, faça rapidinho, que em breve encerraremos as inscrições. Bom, neste momento passaremos aos questionamentos dos vereadores e assessores. Caso algum assessor também queira fazer alguma questão, estará permitido.
Conforme estabelecido no regulamento dessa audiência, cada vereador ou assessor disporá de até 5 minutos para direcionar suas perguntas a todos os órgãos. Sugiro aos representantes que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Então, para fazer as suas considerações, passo a palavra para o vereador Alberto Barreto. Obrigado, vereadora. Boa tarde a todos, assim, cumprimentando toda da mesa e também os presentes aqui da população, como aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Deixa eu pegar o primeiro da FUST, está mais fácil aqui. Eu vejo que no valor total de R$1.364.000, nós temos aí um gasto mais ou menos dos quase R$300 mil de folha de salarial, né, dos funcionários, e mais quase R$100 mil de materiais de consumo, né, necessários para a prestação do serviço. Nós temos aí um total de quase R$400 mil que são dentro do orçamento. Na verdade, a FUST hoje só serve para fazer a manutenção do pagamento das dívidas, né, que são quase 977 mil das dívidas que a FUST tem. Então, é só, na verdade, aqui colocar que a gente tem um custo de R$400 mil por ano para pagar uma dívida de 977 mil, né? Um custo muito alto para a gente fazer somente a gestão de uma dívida, que no total a dívida é de mais de 40 milhões, né? Que a FUST tem. A gente já sabe, já debateu sobre isso, em outras audiências, mas o que me chamou a atenção é exatamente esse custo, né, alto para fazer só a gestão de uma dívida, né? Tá? Agora, falando aqui na questão da FUNCABS, a gente vê aqui no programa, falando do auxílio saúde, auxílio funeral, seguro de saúde. Isso são para os funcionários da Unital, né? Certo? É que aí, como a FUNCABS, ela presta 2 serviços, um para a Unital e outro com convênio, eu acho que seria mais interessante a gente fazer essa prestação separada, porque dá a impressão que por exemplo, aqui, Vale Transporte, aqui está só da Unital ou está dos funcionários que prestam serviço para a FUNCABS também, entendeu? Para ficar fácil a gente entender o que é o recurso, por exemplo. Quem presta o serviço no convênio, eles têm Vale Transporte, não tem? Como é que funciona? Entendeu? Só para estar detalhado isso para a gente, né? Que fica mais fácil para que a gente possa entender o trabalho exato, tá? E o que me chamou a atenção também aqui é que fala aí sim do convênio na educação infantil e educação fundamental, é que o material de consumo, os insumos ali, a gente tem um valor igual, né? E os convênios são diferentes, né? A prioridade de cada idade, de cada serviço é diferente, os tipos de materiais, o número de alunos atendidos. Então, o que me chamou a atenção só foi exatamente esse exato número, né? R$6.687.200, né? Eu gostaria de entender por que os dois números são iguais, se a natureza dos serviços são características diferentes, tá? E a outra colocação é que eu não cheguei aqui, acho que a Natalina já tinha feito a apresentação dela, é só para elucidar quando que a gente vai tirar de desmonetizar de capital aí para o ano de 2023. Obrigado. Obrigada, vereador. Eu declaro, então, encerradas as inscrições dos munícipes e dos que estão aqui na nossa galeria, tá bom? Já vocês vão falar. E agora, eu vou também já aproveitar e falar as minhas questões, que não são muitas, não, é bem brevinho. Eu queria, ontem a vereadora Vivi falava na audiência, né, sobre o detalhamento. A Unital, o professor Assis apresentou da Unital bastante detalhado, inclusive com uma comparação com a LOA. São peças diferentes, mas articuladas, né? A LDO, a LOA, o PPA, o Fernando, secretário de Finanças, falava bastante isso ontem aqui também. E foi explicado que agora a gente está na diretrizes orçamentárias e que não tem essa exigência de discriminar, mas quando é discriminado, amplia a evidência de onde vai ser gasto, né? Então, gostaria aqui de ressaltar isso, muito bacana. Claro que fica um pouquinho mais demorado, né?
mas evidencia bastante. Eu queria só pedir para o Plínio, por favor, nos ajudar, porque num dos primeiros slides, né, sobre a questão da receita corrente líquida e do estimado, que era de 1.480 e pouco, 1.480 e pouco, e a receita corrente líquida em 1.300 e pouco. Gostaria só de evidenciar o que é essa diferença desses dois valores, o que é receita corrente líquida e o que é a estimada. É só nesse sentido. Então, agora eu vou passar para as respostas e depois a participação dos munícipes. Bom, vamos responder a pergunta do vereador Barreto. Vereador, quando nós falamos de vencimentos das pessoas lá da FUST, hoje nós temos 3 funcionários lá. Nós temos um administrativo, um serviços gerais e um advogado. Que nós necessitamos desse advogado devido aos problemas que o senhor já está sabendo, né? Eu acho que todos sabem. Nós falamos sobre encargos dos nossos funcionários. Eu confesso ao senhor que os encargos são muito altos. Por exemplo, o FGTS, o patronal, PIS, tudo isto encarece quando nós vemos esse número de 226 mil, que não é bom, né? Que a gente assusta, né? De ver mas é a realidade com o país que a gente vive hoje, atualmente, né? Quando nós falamos sobre administrar a dívida, eu concordo dos 977 mil ser dívidas de precatório, nós já discutimos bastante isso, mas vale a pena sempre estar lembrando, precatórios, dívidas que nós temos trabalhistas, dívidas do hospital universitário, né? Sempre é importante colocar isto, mas também nós temos que administrar um passivo de 1.500 funcionários. Esse passivo, eu confesso ao senhor que com 3 somente funcionários é muito pouco, sabe? Eu confesso ao senhor que hoje com 3 funcionários é muito difícil, porque audiências do nosso advogado são constantes. O nosso menino da área administrativa, eu sei que eu aperto muito ele, porque eu não tenho condições de pôr mais pessoas junto a ele. O serviço dele é muito grande. Mas hoje é o que nós temos, né? E nós temos a nossa moça lá, que é serviços gerais, que confesso ao senhor que para conseguirmos administrar isto, as fundações me ajudam. A professora Ângela, da FUNCABS, ela me ajuda junto a esta funcionária, no pagamento, que onde essa funcionária presta serviço também junto à FUNCABS, fazendo os serviços lá de limpeza, de organização lá, tá? Então, isso é uma ajuda muito grande que a FUNCABS nos dá. Trabalhamos nisso, vereador, sabe? O meu grande desafio nessa gestão é conseguir sobreviver sem esta transferência da universidade, pelo menos para o pagamento dos nossos 3 funcionários, tá? Nós buscamos, não falo eu porque a equipe toda está buscando. Nós temos os nossos imóveis, conforme o senhor já sabe, precisamos alugar esse imóvel, precisamos, urgente, porque isso vai conseguir reduzir essa transferência, tá? E precisamos trabalhar na FUST, precisamos trabalhar. Esta certidão negativa que tanto nos impede de prestar serviço, hoje é o nosso grande karma. Hoje nós atrapalhamos em tudo, vereador. Nós não conseguimos prestar serviço. Como que nós vamos sair da nossa dívida se eu não consigo trabalhar? Sabe, é uma coisa que eu não entendo, tá? Mas vamos trabalhar nisto.
Conforme eu disse na segunda-feira, temos um plano, porque se eu não planejar, eu vou ser cobrado, tanto por vocês, nobres vereadores, como o Ministério Público também vai me pegar e vai falar para mim, cara, qual que é o plano para você pagar essa dívida de 39 milhões? Trabalhamos nisso todos os dias, tá? E essa é a nossa vida lá na FUST. O senhor vê que nós estamos num local pequeno, que o senhor nos visitou, cedido pela FUNCABS, gratuitamente, para nós podermos não pagar aluguel. E também aquela casa da FUST lá, que todos conhecem também, que alguns lembram da biblioteca da universidade, que era lá, é muito grande. Então nós temos que alugar. Nós não podemos ficar lá com 3 funcionários somente. Então é essa a nossa situação hoje na FUST. Muito obrigado. Então, vereador, de novo nós separando o convênio da FUNCABS. Oh, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Então, não, tá certo, mas o que eu acho que assim, tirar a educação infantil e fundamental desses programas, colocar no outro quadro, eu acho que isso é perfeito. A questão do Vale Transporte, isso já está dentro do nosso plano de trabalho, então já fica dentro daqueles gastos de encargos, de folha de pagamento. A não ser que você queira que eu divida o valor do Vale Transporte. Só que assim, por exemplo, eu também... É do convênio, aí é separado. Então, quando eu coloco encargos, salários e encargos, já entra o quê? Os R$100 do auxílio alimentação e o Vale Transporte, que varia, porque depende de onde a pessoa mora e quem fez ou não a opção, porque teve gente que não teve essa opção. Então, assim, eu posso tirar dentro desse programa o convênio, deixar ele separadinho, que é para entender que os outros programas é necessariamente benefícios que a FUNCABS dá. Tá? Então, eu posso deixar isso separado, só para clarear, né? Porque, na verdade, é um programa, mas ele não está dentro do objetivo de benefícios. Só para a gente entender o que é benefício do funcionário da Unital e o que é benefício do prestador de serviços dos contratos, né? Tá certo. Na verdade, foi quase que a primeira, né, que nós estamos fazendo aí. Então, já melhorou do ano passado. Então, agora a gente vai melhorar mais. Em relação aos insumos, eu vou dar a mão palmatória para você, tá? Que eu acho que isso foi uma falha e eu não vi. Porque realmente, do infantil, o que é... Porque o plano de trabalho não tem como mudar, né? Ele está ali, ele está previsto. Então, o valor que é desse ano vai ser para o ano que vem. Para o ano que vem, o máximo que eu posso fazer é comprar menos, mas usar o mesmo orçamento, né? Então, realmente, do infantil foi 6.687.000 e do fundamental eu vou retificar para 4.566.282. Eu fui olhar no plano de trabalho e vi realmente que tem essa diferença. Então, isso a gente vai retificar. Obrigada pela observação. Eu arrumei o slide tudo e não observei. Então, agora a gente chama, né, os técnicos também para prestar um pouquinho mais de atenção, porque acho que na hora de copiar e colar, copiou o mesmo valor. E isso não tem o que mudar. Né? No nosso, eu tenho uma alteração, porque eu vou colocar o aumento do plano médico, o aumento da cesta da alimentação, mas quando chega do convênio é o plano de trabalho, o que está ali no orçamento é que eu tenho que cumprir. Então, basicamente, eu nem tenho essa previsão, né, vamos dizer assim, para o ano seguinte, tá bom? É só isso? Posso falar um pouquinho da FUST? Então, eu acho que assim, nós estamos tentando tudo quanto é jeito, né, professor? Então, eu fiz a cessão de uso do terreno da Barão, que é da FUNCABS, para que a FUST consiga alugar ou fazer um estacionamento que for, porque lá, como provavelmente ele vai conseguir alugar para privado, ele consegue alugar. E a casa da FUST, que é onde está o pedagógico agora, ele fez cessão de uso para mim. Porque se eu tiver que alugar para a prefeitura ou para um outro órgão público, eu consigo alugar e depois a gente faz a negociação interna de repasse, de dinheiro, qualquer coisa. Então, assim,
tentar, nós estamos tentando, né? Mas agora depende também do mercado, questão de aluguel, questão, né, do caso do terreno, ou fazer uma... Então, assim, o que a gente pode ajudar é como o senhor falou. Na verdade, é o Enare que não cobra aluguel dele, porque o Enare paga aluguel para mim, eu sou ruinzinha. Então, assim, ele é que não cobra nada dele, porque, na verdade, é a Unital, é a fundação, então a gente está no mesmo complexo e a gente se ajuda aí mutuamente. Uma colocação, vereadora. Quando eu estive na FUST, a gente esteve conversando, e a FUST tem 2 imóveis, né, que fica nas 5 esquinas aqui, um grande imóvel ali, só que devido a FUST estar negativada com as dívidas, ela não consegue alugar. A própria prefeitura, através da Secretaria de Serviços Sociais, se não me engano, queria fazer a locação, mas era impossível de fazer exatamente por estar negativado. Que seria uma forma da FUST arrecadar recursos para que pudesse custeá-la, né? Reduzindo, então, esse impacto aqui no orçamento, que na verdade é o orçamento da Unital, assim? Todos os repasses que sustentam a FUST são repasses da Unital, né? Então, para ficar esclarecida essa questão, que a gente até esteve conversando exatamente para ver uma solução de modificar isso, para que a FUST pudesse arrecadar com os imóveis que ela tem ali e diminuir aí o impacto. Vereador, deixa eu só complementar uma coisinha, eu prometo que é 1 minuto. As fundações, elas se ajudam, tá? Hoje, as fundações, elas são muito unidas, tá? O que podem me ajudar na FUST, elas estão ajudando. Quando a professora Ângela fala que hoje ela está usando utilizando a casa da FUST lá, essa que o senhor comentou, alguém pode perguntar, mas por que a FUST não está alugando? Tá? Porque hoje, só manutenção da casa, nós gira aí em torno, vereador, por água, luz, segurança, tal. Eu posso falar para o senhor tranquilamente em torno aí de 2 a 3 mil reais. É um dinheiro que nós não estamos gastando, tá? Então a Ângela ela assumiu todo o custo da casa para nós. Então até nós alugarmos, como ela já disse, foi a fala dela, ela está usando e assumindo essa dívida que nós teríamos que estar colocando, tá bom? Obrigado. Vereador, com relação à descapitalização, né, que o senhor perguntou para o ano que vem, então a gente teve ali um total de despesa fixada em 234 milhões e a receita em 194 milhões. Então vai faltar 40 milhões para poder fechar a conta, que fica ali em recurso arrecadado em exercício anterior, que a gente vai resgatar dos investimentos aplicados. Ok? Todos? Agora, então... o Plínio. Só falar pra gente rapidamente, no seu tempo, tranquilamente. É que a pergunta que eu fiz é bem simples, né? Então, a receita, a primeira de 1 bilhão 477 seria a receita total. E 1 bilhão 345 seria a receita sem as transferências internas. É como se, vou utilizar um exemplo bem simplesinho. Você tem uma filha, você ganhou R$ 2.500 no mês, daí você deu uma mesada para ela de R$ 200. Qual que é o valor da sua casa de recebimento? Não é dos 2.700. Na realidade é 2.300, porque internamente você deu os 200 para ela, mas está dentro da sua conta. Mas não é você que vai gastar, quem vai gastar é ela. Então, mais ou menos por aí, bem simplesinho o exemplo, né? Tá certo? Muito obrigada. Eu vou passar agora, então, para a participação... Vereadora, você me permite? Sim. Só para fazer uma pergunta mais para a Nataline. Nataline, esses 40 milhões que estão previstos aqui, a gente sabe que tem um recurso dos investimentos que eles estão bloqueados por lei, que não pode ser mexidos, né, do aporte. Esses 40 milhões... eles estão disponíveis ou entra aí algum desses recursos aí que estão indisponíveis no momento? Bom, considerando que a gente ainda tem 2022 para acabar, né? A gente não tá no meio do ano ainda. Se as leis da reforma da Previdência não forem aprovadas, não gerarem recurso para nós, possivelmente a gente já
vai chegar na parte bloqueada, que são dos aportes para amortização do déficit atuarial. Aí vai ter que consultar a Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas, olha, eu preciso pagar a folha dos inativos e pensionistas, chegou nesse recurso. Aí a gente vai ter ter que consultar os órgãos de fiscalização, né, avisar. Mas creio que as leis serão aprovadas e esse ano a gente já reduz bem aí o nosso déficit financeiro. Nada. Tem bastante servidor chegando também, vai contribuir com o IPMT. Eu gostaria de chamar, então, Ana Luísa Figueira Santos, da Unital, para fazer as suas colocações. Você tem 3 minutos, Ana Luísa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Minha pergunta é para a Unital. Eu gostaria de saber qual que é o valor da dívida da Unital com o IPMT, qual o valor das parcelas e se houve renegociação da dívida com o Instituto recentemente. Só isso, obrigada. São essas? Muito obrigada, Ana Luísa. Eu acho que a gente pode chamar os 3, né? E aí respondem juntos, pode ser? Então agora eu gostaria de chamar Eduarda Costa Oliveira, também da Unital, e depois o Lucas já será o próximo. Bom, boa tarde a todos presentes. Eu sou a Eduarda, represento o Diretório Acadêmico Benedito Montenegro, da Faculdade de Medicina de Taubaté. Gostaria de fazer um questionamento para o orçamento da Unital. Fazendo a relação entre a receita e despesas, temos que é previsto um superávit de R$ 11.273.614. Então, o que os alunos gostariam de saber é: por que uma universidade, que é uma autarquia, logo, um bem público, pretende continuar superavitando pelo 9º ano consecutivo? Por que a administração superior não investe esse montante nas bolsas que seus valores não possuem previsão de aumento e ajudam nós, alunos? Por que a universidade não investe esse montante em manutenção, melhoria e expansão do ensino de graduação, que na própria pró-reitoria de graduação teve uma previsão de alteração de apenas R$ 4.184.148 de 2022 para 2023. Isso não é de longe o suficiente para realizar a melhoria e a manutenção que todos os cursos da Unital precisam. Não seria suficiente nem para o nosso curso de medicina. Então, concluindo, meu questionamento como vai ficar a qualidade do nosso curso? Obrigada. Obrigada, Eduarda. E gostaria de chamar agora Lucas Neves Dutra Novaes Maia, também da Unital. Boa tarde a todos aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo também pela internet. E eu gostaria de deixar aqui 2 questionamentos também à Unital. O primeiro é em relação ao aumento expressivo que a gente conseguiu analisar na Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação ao pessoal em encargos, tanto na reitoria quanto nas pró-reitorias. Analisando esse quesito, a gente verificou que houve sim um aumento expressivo nesse setor. E a gente gostaria de perguntar qual que é a justificativa para isso. Por que tem esse aumento expressivo nas pró-reitorias, pró-reitoria de Economia e Finança, na pró-reitoria de Graduação? Qual que é o sentido desse aumento expressivo? Ele vai ser retornado para a universidade, para nós alunos? Ele vai ser utilizado para a contratação de novos funcionários públicos? Qual que é a função desse aumento? E outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui é em relação ao setor de obras e instalações da Pró-Reitoria de Administração. Analisando a LDO, a gente viu que houve uma previsão orçamentária para mais de R$ 9 milhões em relação à LOA do ano passado. E a gente gostaria de saber para onde esse dinheiro vai ser destinado em relação ao setor de obras e investimentos. Quais obras seriam essas? É uma obra aqui dentro da cidade? Vai ser utilizada para investimentos em clínicas, em tudo que possa reverter para a melhoria do nosso ensino, não só do nosso curso, como também para os demais cursos da área da saúde e dos outros cursos da universidade?
ou vai ser um dinheiro destinado, quem sabe, a um lugar fora de sede? Gostaria de saber a resposta. Muito obrigada, Lucas. Eu acho que todas foram para a Unital, então, né, professor Assis? Obrigada, Lucas. Bom, boa tarde aos alunos, né, da universidade, aos alunos do curso de medicina. Como sempre, atuante, eu acho interessante, tá? Pelo menos buscando melhorias, buscando o que a gente chama que todo aluno deve estar interessado, né? Na aprendizagem, na estrutura que possa ser utilizado para esse fim, que é o fim principal da universidade. Bom, a Ana Luísa, ela falou sobre a dívida com o IPMT e se houve renegociação e quanto foi essa renegociação. Dentro do princípio financeiro, eu diria que a Unital não tem dívida com o IPMT. O que seria isso? Tem, a Nataline deve estar nervosa lá já. Não tem por quê? Porque já há alguns anos atrás isso foi parcelado. Então, na realidade, ele tem 2 parcelamentos de 240 meses, no qual ela já pagou, eu acredito, quase 100 meses. Então, de 240 meses, ela já pagou aí quase 100 meses, vamos dizer assim. Se não for, está próximo. Então, não há renegociação. A universidade vem cumprindo esse parcelamento, inclusive eram 4, 2 já foram liquidados e esses 2 maiores continuam, tá? O valor não é valor expressivo, se eu não me engano, a Nataline tem na ponta da língua, tenho certeza, somando os 2 deve estar em torno aí de 600 mil reais, é isso mesmo, Nataline? 400 e pouco. Falei a mais, 400 e pouco, ela acabou de falar, mas estão todos sendo pagos certinho nos seus vencimentos, então não há renegociação. O que há é uma dívida que já foi pago em torno de 100 meses e está faltando aí em torno de 140, 150 meses, mas que vem sendo cumprido. Então, a dívida seria essa, né? Assim, de exigível, não, porque dentro desse parcelamento, o IPMT não pode exigir da Unital, então está tudo ok. Bom, a Eduarda, ela fez a pergunta dos 11 milhões de superávit. Na realidade, não há superávit. Se nós observarmos, esse 11 milhões, ele tem destinação, que são as fundações, tá? Eu posso até detalhar, foi apresentado 11.273.000 e tem mais o 100 mil de reserva de contingência, dá exatamente o valor que a Eduarda falou. Então, esse 11.273.000 de superávit, ele na realidade ele é distribuído como eu apresentei, 1.300.000 para a FUST, no qual o professor Ivair já disse, com propriedade, respondeu o vereador Alberto a destinação dele. 9.823.000 a professora Ângela, né, já detalhou na sua apresentação a destinação, que são benefícios, né, aos nossos funcionários. 100 mil reais para a FAPET e 50 mil reais para a FUNAC, que, segundo o professor Eduardo, nós não pretendemos utilizar disso. E o professor Isnar, inclusive, falou segunda-feira que ele prometeu que ele vai passar sem precisar desses 50 mil reais na segunda-feira. Então, a destinação desses 11.233.000 não são superávit, tá? São exatamente, ele tem essa destinação, tá? Quanto a investimento e manutenção e 4 milhões lá na PRG, também da Eduarda. Vamos pegar aqui com mais detalhes, né? Os investimentos, embora tenha sido rápido ali, né, senhora vereadora? Nós temos aqui exatamente o valor de 23 milhões de investimento.
aqui. Nós temos os investimentos, inclusive detalhado, né, por unidade orçamentária. Para esse exercício, 13.412.000. Para o exercício de 2023, a nossa proposta é de 23.346.000. Então, com um aumento aí de 10 milhões nos investimentos. Tá? Esses investimentos, na Pró-Reitoria de Administração, ele está basicamente os seus 10 milhões lá, né, em relação ao comparativo. Por quê? Porque a Pró-Reitoria de Administração cuida das instalações, cuida dos prédios, né, cuida da estrutura. Então, como sabemos, nós temos aí um projeto de mudar os prédios, né? A universidade tem, por tradição, ela iniciou com prédios antigos, históricos, onde a gente pode gastar 10, 20, 50, 100 milhões e ele vai continuar sendo velho. Então, a proposta que já foi apresentada nessa casa é de mudar isso, né? Inclusive aqui no Campus Bom Conselho, de construir prédios novos, planejados, né? Porque trocar telhado e fazer, né, elevador em prédios que você não pode mexer, que o próprio patrimônio histórico não permite. Como eu disse, você pode gastar quanto for lá, ele vai continuar sendo velho. Eu não posso derrubar a parede, o ideal seria derrubar tudo e fazer de novo, mas a lei não permite. Então, nós temos aí 10 milhões a mais, né, proposto para esse fim, ou seja, de 7.578 para 17.273. E também na Pró-Reitoria de Graduação é que vem os investimentos no acadêmico direto, né, com o aluno, né? Nós temos 5 milhões no ano passado, basicamente estamos propondo o mesmo valor, 5.200.000, mas são 5 milhões em investimento de aluno, seria esse ano e o ano que vem em salas de aula, em multimídia, em tecnologia, para a utilização do aluno, principalmente laboratórios. Tá? Então são essas as questões de investimento, principalmente da PRG. Quando eu falo aqui, 5.216.000 é exatamente a Pró-Reitoria de Graduação, que é responsável pelos cursos de graduação, que é basicamente o curso relevante na universidade, o carro-chefe da universidade. Então, na realidade, soma tudo, 23 milhões. Quanto, já aproveitando, né, a questão lá do Lucas, né, onde vai ser usado obras, mais 9 milhões, né, eu estou falando aí em 10 milhões, na realidade, ele acaba sendo uma pergunta só, né, dentro do mesmo sentido. Isso vai ser aqui no campus de Taubaté, no campus sede, como é chamado. Para o campus fora de sede, nós chamamos, nós temos 1.100.000 destinado, que na realidade, para começar lá, para que ele comece esse ano, já é R$900.000. Tá? Isso até na segunda-feira eu trouxe, inclusive o que foi comprado, o que está em processo de compra, um por um. E a soma está em R$660.000. Eu não trouxe hoje, ficou em cima da minha mesa, mas eu tenho para vocês, se quiser ler cada coisa que foi comprado ou que está em processo de compra. Lá para Caraguatatuba, né, dentro daquele conceito que você tem que instalar laboratórios, e isso vai gradativamente em laboratórios, você vai precisar lá no terceiro ano, no quarto ano, né? Então, nós temos destinado para 2023 1.100.000, ou seja, desses 23.323, seria 1.100.000 fora de Taubaté. Investimento, obra, estaria ali. O Pró-Reitoria de Administração, só para comentar, que foi colocado, né? Pró-Reitoria de Administração tem materiais e serviços de 10.800.000 para esse exercício, para 13.700.000. Então, lá na Pró-Reitoria tem uma dotação chamada melhorias. Melhorias é o que é feito nos prédios, né? Por isso está lá na Pró-Reitoria de Administração, como eu falei. Pintar uma parede, trocar um telhado, trocar uma porta, trocar um vitrô, isso são melhorias, não são investimento. Então, eles estão aqui em outra rubrica, está fora daquele 23. Por isso que está aqui na Pró-Reitoria de Administração esse 13 milhões. É claro que tem, entre as atividades normais, nós estamos acrescentando aí mais 3 milhões. Alguma
Vereadora, Oi? se me permite fazer mais uma pergunta? Hoje eu estou fazendo o papel de Elisa aqui, né? Fazendo pergunta toda hora, fora de hora. Não, é o seguinte, é que eu estive observando aqui que a Prefeitura faz aportes ao IPMT, aqui no plano da Câmara Municipal, um valor aqui de R$531 mil de aportes ao IPMT. A Unital, gostaria de fazer a pergunta, então, porque eu olhei na Unital, não vi. A Unital faz aportes financeiros também? E qual o valor desses aportes para o ano de 2023 para o IPMT? Sim, a Unital faz aporte. Essa questão dos aportes, a Lei 447, ela é distribuída, né? Ela tem uma proporção, uma equivalência. Todos os órgãos, né, que pertencem, seja a Prefeitura, seja a Unital, seja a Câmara Municipal, seja o próprio IPMT, cada um dentro da questão de pessoal, etc., ela tem isso, tá? Esse ano, 2022, eu posso falar com propriedade, é 4.721.000. Aqui está na reitoria. Reitoria, aplicatórios judiciais, aportes, amortização da dívida. Aqui nós temos aplicatórios e aporte, 7.708.000. Aplicatórios e aporte ao IPMT. Então, do IPMT, o ano que vem, a Nataline deve ter o valor certinho ali, porque ela trabalha, ela não tem o aplicatório misturado, mas deve estar em torno aí de entre 5,5 para 6 milhões. Tá, mas com certeza vai estar entre 5,5 milhões e 6 milhões, que está dentro desses 7.708.000 aí na reitoria. Aplicatórios e aporte ao IPMT. Certo, vereador? Eu achei só que talvez eu possa estar equivocada e não percebi a resposta. Mas eu acho que tinha uma questão do Lucas que era sobre o aumento significativo Pessoal. no pessoal. Pessoal, perfeito. Bem colocada, perdão. E obrigado por me lembrar. Está anotado aqui, mas eu passei para o investimento e tinha anotado antes. Bom, o gasto com o pessoal, nós temos aqui a totalização, na realidade, nós temos uma diferença não de 9 milhões, mas vamos pegar aqui exatamente qual é o valor que está, que não é 9 milhões, mas é 9 milhões. É interessante a conta que eu já vou explicar aqui. E até achei interessante o Lucas chegar nesse valor, porque não é, mas é. Vamos lá. Cadê o resumo? Eu apresentei lá, investimento, outros, pessoal em cargos. 89.890.000 para 2022, 93.525.000. Então, se nós fizermos a conta aqui, nós temos 4 milhões, tá? Isso que está estimado, tá? Para 2022, e o que nós estamos, quer dizer, fixado para 2022, a despesa, e nós estamos propondo essa fixação de 93.525.000. Eu achei interessante no seu 9 milhões, porque o nosso planejamento, que a gente traz aqui os lembretes, né? Quando nós chegamos nesse 93 milhões, nós fizemos, claro, a gente tem que ter a metodologia de cálculo, tem que ter justificativa. Então, nós pegamos a despesa de março, né, que já tinha tido, inclusive, o 11%, e nós fizemos uma projeção. E real, nós devemos gastar esse ano, considerando o pessoal que deve ser contratado lá em Caraguá, o pessoal que a Nataline vai aposentar. E nós temos também algumas pessoas que pedem exoneração. Pelos nossos cálculos, nós devemos chegar em 83.970.000. E o proposto é 93.525.000. Então, se for fazer essa conta, vai dar basicamente esses 9 milhões que você falou. Achei interessante. A gente fala 10 milhões redondo, né? Mas para que isso? Isso aí nós temos aumento de anuênio, sexta parte, tem o pessoal administrativo que tem plano de carreira, né? E também a gente tem que pensar que tem inflação,
e a gente pode propor um aumento de salário dentro da possibilidade de arrecadação. Se a gente não prevê isso aí, a gente vai ter que fazer uma alteração da lei, propor e etc. Se a gente já tem relativamente, né, proposto e tendo arrecadação, a gente pode executar de qualquer forma. Então, esse 9 milhões é exatamente dentro dessa previsão. Crescimento vegetativo da folha e, Deus ajudando, a gente pode até propor, né, dentro da possibilidade, um aumento salarial. Se isso não acontecer, não tiver aumento, a gente pode deixar abaixo. Mas ele só pode ter essa destinação pessoal. Mas, e lá embaixo também é o que você sabe, é professores, o administrativo lá é muito pequeno. Tá? Então, seria isso. Obrigado. Obrigada. A gente está indo para o final, então queria saber se alguém quer fazer mais alguma consideração. Não? Ok. Bom, chegamos então ao fim da terceira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos, professora mestra Ângela, professor Enari, Nataline, Ivair, Assis e o Plínio aqui da Câmara. Dos munícipes presentes, ressalto também, como o professor Assis colocou, né? O pessoal da medicina que está sempre participando muito ativamente. Os internautas, os telespectadores que também nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância desse acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Muito se fala sobre o horário, né, das audiências, então aproveito para convidar a todos que na próxima audiência pública será à noite. Então, realizada aqui na segunda-feira, dia 6 de junho, às 18h30, nesse plenário, com os representantes das secretarias de Saúde, Educação, Justiça e Cidadania e Procuradoria-Geral do município. Então, convidamos a todos, ressaltamos a importância desse acompanhamento e como será em um horário mais noturno, possibilitará que outras pessoas também acompanhem outros munícipes. Boa tarde, muito obrigada. Um excelente final de semana a todos.